O Nilson, Sim, inclusive, meu padrinho de casamento. Eu fiz uma live direta com eles aí, entende? teve um Então, evento de homenagem a ex-jogadores aí no Rio Grandense, onde o pessoal se encontrou, foi feita uma placa, foi feito um movimento aí para resgatar um pouco da história do Rio Grandense. Sim, o Rio Grandense, assim, eu sou rio-grandense aí em Santa Maria por uma razão simples. Meu pai era ferroviário, né? Então, filho de ferroviário torcia para o Rio Grandense, não tinha como ser diferente. Mas eu lembro mais do Internacional, porque no período em que eu fiquei já começando na imprensa esportiva, aí eu acompanhei mais o Internacional. E quando eu ouço falar algumas coisas sobre o time do Internacional, olha só, que eu lembro do Internacional. Nilson, que mora aí em Santa Maria ainda, casado com a Eloá, são meus padrinhos de casamento. Nilson Jaburu, falecido, Santo, mora no Rio de Janeiro. Esse, quando o Internacional foi jogar pelo Campeonato Brasileiro no Rio, o Santo conseguiu alojamento para o Internacional no quartel, aí o Internacional não precisou pagar, e comida o Santo, a comida do jogo, lá do dia do jogo, o Santo pagou, ofereceu para o Internacional. Foi um oferecimento que ele fez. Então, Santo Daut, que foi reitor da universidade aí, e Louro, que eu não sei onde anda o Louro, se ele ainda existe. Paulinho, que é de Júlio de Castilhos, Paré e Jara, são outros dois jogadores que tinha aí. Depois tinha Maneca, Hélio Alves e Huguinha. Esse foi o Internacional mais famoso, mais espetacular que eu vi e guardo até hoje. Perfeito. Quanto à sua torcida pelo Rio Grandense, também torço pelo Rio Grandense, porque até já fui presidente do Rio Grandense. Mas como o senhor. É verdade, mas como o senhor falou, eu também acabei saindo por esses motivos que na época não era profissionalizado, enfim, mas não vem ao caso. Sim. Mas amo o Rio Grandense. Mas vou deixar o Rodrigo aí, que ele está curioso aí para fazer umas perguntas aí. Tá bom, tá bom. E aí, Darcy, tudo bem? Oi, Rodrigo. Como é que tu tudo está? Bem. Tudo bem. O Darcy é uma grata surpresa da internet, não é? Mas muito antes, né, Darcy? Porque eu acompanho futebol desde há mais tempo que tu, né? Lá desde 1986. Sim. Mais tempo que eu. E aí, Darcy, o grande problema na crônica esportiva é que às vezes os jornalistas saem de determinados veículos de imprensa e somem. E a gente fica órfão, né? Sim. Então eu volta e meia eu catava o Darcy um lado e um outro, e a última vez foi lá na Rádio Grenal, né? Sim. E daí eu passei a continuar te acompanhando, né? E tu, Darcy, não é porque a gente está aqui na rádio que não vá falar, tecer elogios, né? Tu tens uma percepção do mundo do futebol muito boa, Darcy, e é assim, tu renova essa paixão que a gente tem pelo esporte por exatamente não viver de amarras, assim, não é? De conflitos, e é muito esclarecedor para nós, porque hoje, Darcy, só para te dar um exemplo, eu fui buscar minha carteira de conselheiro no meu Internacional de Santa Maria, porque eu sou Internacional de Santa Maria, Internacional de Porto Alegre, Inter de Limeira e Internacional de Milão. Esses são meus times. Certo. Né? Então, coerência absoluta. Então, hoje eu vi uma cena que me comoveu muito, que foi um rapaz, chegou primeiro que eu no guichê da secretaria do clube, e estava perguntando se ele poderia renovar a assinatura. É um trabalhador humilde do setor de um frigorífico aqui em Santa Maria, né? Sim. E ele, conversando com a moça, ia regularizar a situação dele, né? Chegou de bicicleta, com a camisa do Inter de Santa Maria, né? A moça deu o valor lá, ele simplesmente pegou o valor, colocou ali e foi embora feliz, né? Um trabalhador humilde, não é? Vou até falar o valor aqui, R$30 por mês, né? E foi embora de bicicleta. E eu olhei aquela cena assim, Darcy, e eu acho que o futebol não pode morrer, né, Darcy? E tem muitos comunicadores aí que pisam no futebol do Rio Grande do Sul, né? Que não tem que ter mais, que o gauchão ele atrapalha. Mas aí eu fico na minha cabeça revoltado e digo, como é que surge um Celso Roth, um Mano Menezes, um Enio Andrade, não é? E tantos outros
que vieram do interior, o Filipão, né, Darcy? Então, essas coisas às vezes me revoltam, eu fico com um pouco de raiva, por conta dessa sanha pelo desempenho financeiro, seja de parte da imprensa, como dos dirigentes também, né? Sim. E por isso que eu acho que o futebol ele não pode morrer, porque ele é uma característica interessante e muito representativa da sociedade, do povo brasileiro, né? Então, são por essas coisas que a gente luta aqui com muita dificuldade no interior, não é, Darcy? E tu és uma voz importante porque tu sempre abriu espaço para o torcedor, não é? Na Rádio Grenal, antes de tu se aventurar pela internet, tu abriu espaço para os ouvintes, né? Trocava ideia, né? Tem uma paciência enorme, né? Então, assim, Darcy, para nós é uma alegria muito grande conversar contigo aqui. E a gente não pode deixar morrer o futebol, né, Darcy? Claro que não pode. O futebol não vai morrer, ele viverá momentos de dificuldade. Porque nós temos que olhar o seguinte, a sociedade brasileira está doente. Consequentemente, o futebol está doente. Nós temos que, quem pode tentar resolver de uma forma ou de outra, vai resolvendo. Toca com um jogador aqui, melhora uma equipe ali, outra acolá, mas aquilo que havia anteriormente, isto sim, isso não haverá mais. O romantismo terminou, mas o futebol não vai terminar, né? O futebol continuará existindo, eu não sei como, porque eu não imaginava que fosse como é hoje, eu não imaginava. Eu imaginava que o rio-grandense que eu acompanhava, que o Samuel de Souza Santos, que foi narrador de futebol, e vocês devem conhecer de nome, ele ia para os treinamentos no rio-grandense, porque lá o pavilhão ficava no alto, com um gravador geloso. O gravador geloso era um gravadorzinho de carretel que tinha em cima, e ele narrava os treinamentos para ele treinar para ser um bom narrador de futebol. Assim se fez o rádio. Assim se fez o futebol, sabe? Isso não existe mais. Ninguém vai para um estádio hoje treinar uma entrevista, treinar uma narração. Não, um dirigente treinar, dirigir. Não vai. Hoje as coisas são muito mais feitas em cima de tem que levar alguma vantagem em alguma coisa. Seja na audiência, seja no negócio, seja no gol. Muitas vezes o que a gente vê de incrível no futebol, a cera técnica, quando ela é ruim para mim é porque ela é boa para ti. E quando há inversão, dá aquelas discussões todas. Coitado do árbitro. O Brasil de Pelotas ontem sofreu um segundo gol contra o Galo, que foi pênalti. Foi pênalti. E a reclamação de que não foi, não tem que reclamar que não foi pênalti. Eu hoje falei com o Rogério Zimmermann, aliás, ele me ligou hoje de manhã bem cedo, eram 7 horas da manhã, ele me ligou de dentro do avião, dizendo, Darcy, estou te ligando agora, porque ontem eu ouvi uma entrevista aqui e o entrevistador disse o seguinte para um dos dirigentes do Galo. Eu tenho um amigo em Porto Alegre, o Darcy Filho, que quando vocês contrataram o Eduardo Cudê, eu liguei para ele e ele me disse que o Eduardo Cudê não terminaria o Campeonato Mineiro. E ele praticamente acertou, porque ele está aí para ser mandado embora a qualquer momento. E o presidente do Atlético, aí deu a volta, o dirigente do Atlético, e o Rogério Zimmermann me telefonou para me contar isso, que me deixou muito feliz. E ele me disse o seguinte, foi pênalti, Darcy, foi pênalti, claro que foi, eu vi que foi. Mas o Galo, o Brasil de Pelotas fez muito mais do que poderia fazer. Isto foi a base da aplicação, da dedicação, do denodo, do romantismo. Agora, o grande negócio do futebol é os clubes menores estão fora, como está fora o Inter de Santa Maria, como está fora o Rio Grandense de Santa Maria e tantos outros. Eu sei, eu tenho meu filho hoje é o treinador do União Frederiquense. Então eu sei como é que tudo funciona, embora lá seja uma situação um pouco diferente, que é um investidor, que é o Pablo Bueno, que vem numa combinação com um clube inglês, o Southampton, parece que é uma sociedade, uma coisa nesse sentido que existe. Eu até não sei direito como é, sei apenas que há esse intercâmbio internacional e que dá segurança para quem trabalha lá. Não é o West Ham? Eu não sei. Eu te confesso que eu não perguntei muito para o Diego, eu até pensei que era Southampton, então deve ser o West Ham. Eu não perguntei muito para o Diego, assim, eu só trato de desejar sucesso para ele, de conversar uma ou duas coisas. E é para o cara que eu torço no futebol, porque eu sempre, quando eu entrei para a imprensa, eu sempre sonhei em ser repórter, eu nunca quis ser jogador de futebol. Então por isso que eu tenho esse sentimento um pouco diferente das coisas. Perfeito. Carlos Flávio, quer me perguntar? Sim.
Boa noite, Darcy. Obrigado pela tua presença, ilustrando aqui. Né? Eu comecei a acompanhar mais, você já conhecia naturalmente, porque antes eu acompanhava mais futebol, e aquilo que tu disseste, o futebol foi perdendo aquele brilho que fazia com que a gente, muitas vezes, eu, por exemplo, sou também colorado, né? Eu sou natural aqui de São Gabriel, acompanhava o São Gabriel quando tu falaste que se ia muito cedo, e eu me lembro de um jogo em 1981, quando o São Gabriel se classificou, da Cira São Gabriel para o Campeonato Gaúcho. Nós fomos bem cedo para lá, levamos lanche, né? Aquela história, porque era algo, digamos, inédito para aquele período, a presença do Internacional na cidade. Claro, depois veio o Grêmio e tal. Naquela época o Leão era goleiro do Grêmio. E aquela comoção, né? Aquele envolvimento do cara pegar o radinho de pilha, tirar as pilhas, jogar no juiz, né? Jogar no bandeirinha. Como tu disseste, havia um envolvimento, havia a emoção, ela era pulsante. Você se preparava há muito tempo antes para aqueles jogos. A pergunta que eu quero te fazer é justamente de uma forma que você já respondeu. Ao mesmo tempo que a gente nota isso, como tu disseste, né, que o próprio futebol perdeu muito daquilo que era o seu romantismo, daquela poesia, e isso aconteceu com as figuras internas, os dirigentes, tu que viveu uma fase também aura com relação a muitas pessoas do rádio que fizeram história. Tirando a parte tecnológica, como tu vê a parte humana de quem está de lá do balcão, como tu disseste, como repórter, como comentarista, como analista de futebol? O lado de lá é o lado do comentarista, do repórter, ou o lado de lá é o outro lado? Isso. Como a parte humana desse lado, como repórter, como comentarista, como analista, né? Tirando a parte tecnológica, sem falar de todos os equipamentos materiais, mas o lado humano desse indivíduo. O que mudou? Tu acha que houve mudança também? Houve uma adaptação a essa nova realidade do esporte? Bem, eu primeiro falaste que é de São Gabriel, o Internacional de Santa Maria e também o Rio Grandense tiveram um grande jogador que veio lá de São Gabriel. Falecido há 2 anos, eu acredito, foi vereador lá, secretário, o Caio Flávio. Sim, meu amigo, foi meu professor também na parte de educação física, era um grande amigo, o Caio Flávio Rocha. Foi um grande jogador de futebol. Clássico, né? Jogou tanto de volante quanto de zagueiro. Isso. Era muito técnico, muito habilidade. Isso. O Caio, quando pulava para matar no peito, aquilo impressionava. E parece que ele parava no ar, era ele, o Dadá Maravilha e o Michael Jordan, só. Mas era clássico. Tinha um outro jogador que é de São Gabriel, que veio jogar no Rio Grandense, e a última informação que eu soube dele, ele já estava sem a visão, que era o Sapinho, era um ponta direita. O Sapinho. Uhum. Ver se eu conheço alguma coisa, a gente vai conhecendo a vida, vai nos fazendo conhecer de um lugar ou de outro. Mas a verdade é a seguinte, o rádio, a televisão, o jornal, ele hoje não é feito mais da forma que é feito. É totalmente diferente. Antes, você tinha um envolvimento direto com o jogador, com o dirigente, com o torcedor, você conversava com os caras, e eles te respeitavam muito. Todos, e o profissional respeitava. Eu, por exemplo, quando eu entrei para a imprensa, eu não torcia mais para clube nenhum, larguei, não torcia, como não torço até hoje. Aliás, hoje eu até torço para o meu filho, mas fora disso eu não torço para ninguém mais. Então, isso aí, na minha vida, se manteve da mesma forma e me permitiu eu manter uma relação um pouco diferenciada. Porque tem o Cid Pinheiro Cabral botou, eu confio na inteligência dos meus leitores. Todo mundo sabia que ele era colorado, mas perguntava só para ver se ele dizia. E ele dava essa resposta. O Cid Pinheiro Cabral foi um jornalista muito conceituado aqui, né, no Rio Grande do Sul, pai do Cláudio Cabral. Saudoso Cláudio Cabral também. Então, o trabalho hoje do jornalista, ele é muito diferente. Ele está muito mais voltado para da parte técnica do que qualquer outra coisa. Normalmente, o trabalho da reportagem há algum tempo era você gastava a sola do sapato. Né? Muitas vezes não se tinha carro para ir, não tinha o táxi, não tinha a empresa, assistia não tinha todo o treino. Não, exatamente. Você gastava a sola do sapato para acompanhar o treino, para acompanhar a reunião da diretoria. Reunião do Conselho Deliberativo do Inter ou do Grêmio, se reuniam 4 ou 5, era o Felipe Neri Mena Barreto, mais
mais 3 ou 4 dirigentes, o Luiz Cláudio Melo, mas a gente estava lá fazendo a cobertura. Não tinha essa de telefone, era pessoalmente. Isso mudou muito e isso acaba fazendo com que as notícias, hoje, elas correm muito mais em função do Twitter, do Face, essas coisas todas, mas elas são muito mais inseguras também. Elas muitas vezes não são verdadeiras, e não é por serem fakes, elas não são criadas para ser fakes, elas são erradas, porque não houve a devida apuração. Há algum tempo atrás, a apuração, você só dava uma notícia com tudo completamente apurado. Se não fosse assim, não tinha informação. Não tinha mesmo. Eu lembro que o Paulo Correia tinha um programa na Rádio Imembuí, às segundas-feiras, que ele gravava 7, 8 horas da noite. Aí um dia eu trabalhava na Santa Mariense, eu digo, vou fazer esse programa aqui nesse horário, mas vou fazer ao vivo. Uma hora qualquer vai sair um furo aí, saiu, e eu dei. O Paulo foi lá e passou a fazer ao vivo, mandou um cara, sabe, havia esse tipo de disputa, de busca pela notícia, de tentativa de buscar alguma completamente diferente. Hoje você telefona para o cara, tem o tal do X9, sabe? Então, esta relação mudou muito. Essa relação afetiva, a relação da responsabilidade profissional mudou muito. Você, naquela época, você tinha que acompanhar. E muitas vezes um furo de reportagem durava uma semana. Você dava uma notícia, ela só se confirmava daqui a 7 dias, mas ela se confirmava exatamente como você tinha dito há 7 dias passados. Então, isso aí no aspecto do jornalismo esportivo, também no político, no outro, mudou muito. Hoje não existe mais o furo de reportagem, porque um camarada dá 5 ou 6 alternativas de uma possibilidade de contratação, ele vai acertar uma e ainda vai dizer, olha, eu dei esse aí e tal. Ou o cara pega assim, pega um jogador como hoje, que é um cara que tem hoje aí, o Bitelo. Olha, o Bitelo vai ser vendido no final do ano, mas isso aí qualquer um sabe disso. Né? Então, hoje se faz jornalismo dessa forma, que eu sou frontalmente contra, né? E acredito que vocês também. Eu quero fazer uma pergunta. Como é que o senhor vê essa diferença, né? Porque eu me lembro, quando eu era criança, morava na roça, meu pai escutava pelo radinho de pilha só nos dias do jogo do Grêmio, porque a gente não tinha luz, então não tinha como escutar. Naquela época era bem diferente de hoje. E como é que o senhor vê hoje esses jogadores tão jovens, ganhando tanto dinheiro e não sabendo aproveitar, e a gente vendo pessoas que foram grandes jogadores, que juntaram verdadeiras fortunas e que hoje não tem mais nada. Isso é positivo, é negativo, porque se supervalorizou o passe do jogador, na minha opinião, né? Não sei na sua. Eu vejo assim, eu vejo que isso aí isso é uma questão de formação de cada um, não é? Não adianta nada. O Internacional teve um jogador chamado Valdomiro, um ponta-direita. Valdomiro mal sabia escrever o nome dele, mas a mulher dele, a Natália, cuidava de todos os negócios dele. E o Valdomiro está rico, nunca foi um cara que ganhou muito dinheiro com futebol, mas ele ganhou o suficiente para viver bem, mora em Criciúma, está com o boi amarrado na sombra, o burro na sombra, está sem problema. Aí você pega hoje o Luan, que foi o melhor jogador da América há um tempo atrás, 2, 3 anos, um pouco mais, em 2017, ele foi escolhido o melhor jogador e está ferrado, terminou como jogador de futebol. Você pega o Ronaldinho Gaúcho, se ele continua jogando mais um tempo que ele tinha condição de jogar, ele seria o maior jogador de todos os tempos depois do Pelé. Mas ele botou tudo fora. Chegou, por último, teve até preso, metido numa enrascada aí, que nem se sabe se ele tinha culpa ou não, a verdade é que estava numa enrascada. Então, o jogador de futebol, ele tem que buscar, ele tem que saber como vai fazer. O Neymar está aí, o pai dele acompanha ele, com jogadores, e festas, a mãe dele tem um namorado que é 50 anos mais novo que ela. Uma relação dessas, como é que ela pode progredir, como é que ela pode oferecer segurança para um atleta de futebol? Não consegue, não tem como. O cara, sem falar naqueles que estão sempre voltados para o saber, tem que resolver um problema da família, desse, daquele, e não resolve o seu. E acaba prejudicado. Ontem encontrei com o Batista na rua. E o Batista é um cara, um cara que jogou na Lazio, na seleção, no Grêmio, no Flamengo, no Inter, e ele mantém uma vida
que sempre teve uma vida controlada. Ele andava, encontrei com ele no shopping, ele de chinelo de dedo, bermuda e uma camisinha assim e tal, mas tu está sabendo que ele tá com aquela roupa, é por característica, não é porque ele esteja mal de vida. Então essas coisas assim que a gente tem que observar. Mas não tenha dúvida que o número de jogador de futebol que vive bem é mínimo. Em compensação, você vê dirigentes, tem cara que entra para o futebol, e ninguém mais quer ser dirigente de futebol do time principal. Os caras querem ser da base, porque na base eles pegam o jogador e vendem, negociam e tiram uma beirada para eles. Basicamente é isso que acontece. Perfeito. Rodrigo. Pois é. Darcy, como eu sei que tu tens o nosso programa, que eu sempre, quando posso, ouço, assisto, dou palpites, tomo pancada dos gremistas ali. Mas assim, Darcy, nós agradecemos a tua presença e eu, como me considero um amigo virtual teu, peço que em outros momentos tu possa vir conversar com a gente, falar um pouco mais dos times do país aí, do nosso Grêmio, nosso Internacional, não é? E porque é sempre interessante a abordagem que tu fazes do futebol, né? E o conhecimento que tu tens. Né? Muito obrigado. Eu quero dizer para vocês, Rodrigo, o seguinte: eu estou sempre à disposição. Faço contato comigo. Eu cheguei a entender errado, eu já estava pronto desde a semana passada para o programa de hoje, mas eu entendi errado a data do convite. Mas o que prova que eu estou sempre à disposição aqui para participar. Eu fico muito honrado, eu fico feliz, fico muito feliz em saber que eu estou falando para a minha cidade, cara, para onde eu nasci. Na verdade, eu nasci em 48, eu não nasci em 46, eu nasci em 48. E eu sou, realmente, meu registro é 23 de dezembro, mas eu nasci mesmo no dia 13 de dezembro. É que meu pai foi lá e errou, e naquela época errava e ficava. Então eu fiquei como sendo a data oficial para documentos, essa coisa toda é 23 de dezembro, mas para os amigos que me conhecem todos é 13 de dezembro de 48. Então quero dizer para vocês que vou acompanhar um pouquinho mais o Internacional esse ano, porque, como disse antes, o meu filho é o treinador do União Frederiquense e eu vou torcer contra o Inter. É verdade. Olha, nós queremos lhe agradecer muito aí, né, pela sua participação, e eu aqui do Empreender com Sucesso quero lhe já fazer um convite, quando o senhor vier a Santa Maria, que nos visite para que a gente possa ir fazer ao vivo, né? Venha acompanhar o seu filho no União Frederiquense, passa por aqui, né? Eu acho que isso é muito interessante. E também aqui, antes de eu encerrar, tem vários recados, mas a doutora Lourdinha Pinto Trindade, ela que é a presidente hoje do Rio Grandense, ela está transmitindo um grande abraço para o senhor Darcy Melo Filho, e porque ela lhe conhece o seu trabalho, e então está lhe mandando um super abraço aí. Sim, a presidente Lourdinha é uma pessoa muito querida, realmente muito querida. E ela está fazendo um trabalho brilhante lá no Rio Grandense. E essa reforma que o Internacional está fazendo, está concluindo agora, ela já fez boa parte disso lá no Rio Grandense, no seu departamento médico, que é moderno, com instalações. Ela faz um trabalho muito legal e merece o apoio do torcedor do Rio Grandense, né? Então, eu quero também deixar para ela meu abraço. Eu tive um primo que foi presidente do Rio Grandense também, mas naquela época, lá na década de 50, o João Melo. Então, olha só. Então, o João Batista Melo foi presidente do Rio Grandense. Então, eu quero dizer para vocês todos da minha alegria, né, do meu contentamento, e dizer que o Rio Grandense de Santa Maria é o meu clube do coração. E o Internacional é o clube onde eu mais fiz amigos, assim como em termos de jogadores, profissional, de dirigentes, porque neste período de 70 a 73, que eu fiz o jornalismo esportivo em Santa Maria, o Rio Grandense estava meio que na retranca, estava mais quem estava mais participando com maior sucesso dos campeonatos aí era o Internacional. Mas nos Eucaliptos, muitos jogos eu fui assistir de um time que tinha Pompeia, tinha lateral direito Benedito, Alvim, Pitia e Paulistinha, Juquinha, Gon,
tinha na ponta direita, era um menino que era aqui de Porto Alegre, foi para lá, tinha o Silvio, tinha o Jairo, jogou lá no Rio Grandense, saudoso, doutor Jairo Ribas, saudoso Jairo Ribas, o Silvio também muito saudoso aqui de Júlio de Castilhos, até o Bedeuzinho, que jogou no Internacional de Porto Alegre, no Pelotas, jogou no Rio Grandense de Santa Maria. Então, eu apresentei aí uns nomes que jogaram no Internacional e outros tantos. Serafim, um meio-campo, jogou no Rio Grandense de Santa Maria também. Giadinha, Pitia e Giadinha, eram dois irmãos que vieram de Santana do Livramento. Mas o Donga começou jogando no Rio Grandense de Santa Maria, depois é que foi para o Internacional. Mas é isso. Olha só, eu quero lhe agradecer, né, mais uma vez, né, e dizer que eu espero que a gente vai veicular mais vezes essa sua entrevista aqui, que as pessoas, esses jovens jornalistas aí que fazem a cobertura, que eles possam ouvir e daqui a pouco com a sua experiência e voltar a fazer esse trabalho, porque esse trabalho ele é fundamental. O trabalho de estar lá na beira do campo, de acompanhar, de participar, e o senhor deu uma baita de uma dica aqui. Então, quero lhe agradecer e, com certeza, a gente vai estar veiculando em todas as redes sociais e vamos reprisar esse programa para colocar o senhor no ar de novo. Muito obrigada. Um abraço, Lisete, um abraço, Carlos. Rodrigo, grande abraço, meu irmão. Tá, valeu, meu amigo. Um abraço a todos aí e aos ouvintes da Rádio Membuí. Eu acompanhei Cerejinha e Santinho aí pela Rádio Membuí de Santa Maria. Olha... vi cada coisa bonita e cada profissional bonito aí na Rádio Membuí de Santa Maria que fizeram dessa emissora o que ela é, o que ela representa hoje no Estado. Um abraço. Um abraço, Darcy. Nós ouvimos, então, Darcy Filho, ele que é jornalista, atuante, passou por... santamariense, né? Passou aí pela Rádio Santamariense, por várias emissoras de rádio, está atuante até hoje, nos deixou aí muitas dicas, né? E a gente fica muito feliz quando a gente consegue ouvir profissionais desse quilate e trazer para você que está em casa também essa opinião, né, de pessoas qualificadas e que têm know-how, que têm estrada, né? Então, a gente fica muito feliz. Eu até quero agradecer ao Rodrigo, que conseguiu essa entrevista aí, Rodrigo. Para vocês terem uma ideia da dimensão que é o trabalho do Darcy, num programa na internet do Duda Garbi, ele perguntou qual seria o time dos sonhos do Pedro Ernesto Denardim. Poderia pegar 2 narradores, um repórter, faça a sua seleção, ele e o Guerrinha. Ele escolheu 2 narradores, eu não podia escolher ele, né? E adivinha quem é o repórter que o Pedro Ernesto escolheu? Darcy Filho, né? Esse sujeito aí bastante interessante e que tem uma visão muito adequada do futebol, né? Perfeito. Nós vamos ao intervalo e depois do intervalo a gente volta com mais Empreender com Sucesso. Hoje, nossas raízes e falando de futebol. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Pampeiro, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o novo Virtus, o maior sedã da categoria. O novo Polo, o novo Volks da sua vida. E toda a linha de SUVs, como Taos, o novo SUVW, T-Cross, vencedora do maior comparativo da revista 4 Rodas, e Univos, o único SUV coupé do mercado. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen Santa Maria e região. Rua Serafim Valandro, 1133, ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Volkswagen. Pensou tinta?
Pintou com Tinks Tintas. Promoção Resicolor Cobre Bem Fosco com 14 litros por R$ 115. Resicolor Selador Acrílico 14 litros, R$ 70. Tinks, TINX Tinks Tintas. Trabalha com tintas, esmaltes, vernizes e uma linha completa de complementos para pintura. E na Tinks, conheça a cor do ano 2023. O Instituto Pantone, que é uma das maiores autoridades do mundo quando o assunto é cor, elegeu a cor Viva Magenta, energia e intensidade no seu ambiente. Tinks, em Camobi, WhatsApp 98115-5195 e na Ângelo Bolson, WhatsApp 98465-1949. A construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Se você ama decoração, o seu lugar é na Decora. Muitas opções de almofadas, flores permanentes, cachepôs, aromatizantes, difusores, adornos, mandalas, mantas para sofás e tapetes para tornar a sua casa um lar muito aconchegante. Decora espera você com afeto, carinho e toda a atenção. Na Rua Professor Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi. Compre pelo WhatsApp 3311-7789. Para você, o que é importante? Para nós da M. Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo a M. Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 55 3025 6140. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuário de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no
trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lianual 3026-4825 em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber 7195. Nas redes sociais Purifique Santa Maria. A Páscoa chegou cheia de produtos lindos no Patronato Shopping. Louças temáticas, decorações e muitas novidades para presentear uma Páscoa feliz. Confira o Mundo Patronato através do site e nas redes sociais com novidades diárias e para a Páscoa. No Patronato da Avenida Walter Jobim, assim, o melhor para você em um só lugar. Imembuí é evolução. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. Olá, estamos de volta aqui no nosso programa, 19 horas e 52 minutos. Tivemos uma baita de uma entrevista aqui, né, com o jornalista Darcy Filho, que enriqueceu o nosso programa aqui, que a gente está aqui sorrindo de feliz, né, por ouvir um baita profissional desses, compartilhar todo esse conhecimento que ele tem com os nossos ouvintes aqui do Empreender com Sucesso, porque, afinal, futebol também é uma forma de empreender e pode gerar muita renda e podemos empreender todos os dias e de várias formas. Mas nós estamos aqui para Tins Tintas, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria, Brita Pinhal, Cis Limpa Sistemas de Limpeza, Nossas Raízes, Saúde Protege, Patronato Shopping, o melhor em um só lugar, Estação Camobi Multistore, a sua parada, e Iaco Caria. E nós já estamos tentando entrar em contato aí com o presidente Pedro de la Páscoa, do Internacional de Santa Maria, porque queremos ouvi-lo também, porque no domingo nós temos essa estreia, que esperamos que lote o estádio, que o pessoal vai poder ir participar, os preços estão bem acessíveis e a gente vai querer ouvir um pouco ele. Então, já que ele já está conosco, boa noite, Pedro, bem-vindo aqui no Empreender com Sucesso. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Imembuí. Pedro, empresário, né, Pedro de la Páscoa, presidente, todos aqui na expectativa, né, dessa estreia no domingo. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente como é que está a expectativa aí no Presidente Vargas. Olha, a expectativa é grande, né? Fizemos um trabalho de meio ano, né, 6 meses já trabalhando, né, sem jogos, né, porque o calendário exigia isso, e com a nossa estreia marcada para abril. Então é um período de muito planejamento, um período de muito trabalho. As pessoas pensam erroneamente de que se não está jogando não tem trabalho. Tem muito trabalho, né? Muito planejamento, muito serviço para fazer, tanto na parte estrutural do clube. A gente conseguiu muitas conquistas nesse período, né? Conquistas essas que acabam fazendo com que os atletas tenham vontade de jogar aqui, que eles decidam morar em Santa Maria e jogar pelo Internacional. Então a gente tem que oferecer sempre as melhores condições para os atletas, né? Então a parte estrutural melhorou bastante. Hoje a gente tem uma academia, tem sala de fisioterapia, a gente tem alojamentos, né, muito bem adequados, né, para os jogadores poderem desfrutar. Então tem até psicólogo no clube hoje em dia, né? Então chefe de cozinha, enfim. Dentista, que eu sei que é o mesmo meu. Sim, tá certo. É verdade, um abraço pro Serginha. Então
Então, assim, a gente se preocupa com tudo, desde o sono dos atletas até o material esportivo, até as melhores condições de treinamento, campo, né? Então a gente conseguiu fazer todo esse trabalho e montar o elenco, né? Primeiro através conseguindo contratar o treinador, de acordo com as características que a gente imaginava que o profissional deveria ter. E a partir daí, né, a montagem do elenco. Então é muito trabalho, mas a gente está com a consciência tranquila, que a gente fez tudo que a gente pôde, né? Então, no domingo, quando o juiz apitar, né, jogar para Deus e ter a certeza que o trabalho foi bem feito, né? E agora é tudo com os jogadores, né? O que a gente podia fazer, a gente fez com muita vontade, né? E espero que dê tudo certo. Pedro, eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, até porque sangue novo eu acho muito bom, mesmo eu tendo sido presidente do Rio Grandense, mas eu torço pelo Internacional, vou estar torcendo, escutando com o radinho ligado, claro, porque sou santamariense, né? E eu vou deixar aqui o Rodrigo, nosso parceiro aqui do programa, conselheiro do Internacional aí, te questionar também. Depois queria ouvir um pouquinho também sobre a visita do Luciano Roxman, que teve aqui, né? Presidente hoje, na minha época era o Noveleto, ele era o vice, né? Mas vou deixar primeiro o Rodrigo fazer a pergunta dele. E quero também, já de antemão, te dizer que tu sempre é bem-vindo aqui no programa, quando quiser vir aqui para falar conosco, para falar com os nossos ouvintes aqui, que é um público diferenciado do público do dia. A gente fica à disposição. Boa noite, presidente. Tudo bem? A parceira de sempre, né? E nos fornece sempre espaços generosos para a gente demonstrar o nosso trabalho e fazer a divulgação do Internacional. Boa noite, presidente. Aqui é o Rodrigo, sou conselheiro do clube aí, estou acompanhando há alguns anos já o esforço, né, do senhor, do Jauri, do Paulinho, de todos aí, né, para que a gente continue com essa vontade de querer montar um clube forte, não é? Ainda mais para mim, que eu comecei a gostar e amar do Inter SM lá nos anos 80, não é? Então, a gente gostaria de agradecer por essa organização, por essa qualidade que vocês, dirigentes, buscam, né? E eu, como torcedor e atento do clube, parabenizo, não é? Obrigado. E eu acho que esse é o caminho, não é? Nós, antes de o senhor entrar aqui, nós estávamos com o jornalista Darcy Filho, que é um santamariense, né? Acompanha o futebol do estado, enfim, e ele nos colocava que o futebol ele perdeu muito, né? Por razões comerciais e uma coisa que me revoltava muito dentro da imprensa do centro do país e de Porto Alegre era de querer acabar com o gauchão, né? Porque atrapalha os negócios dos clubes grandes. E isso fez eu retornar para o Inter SM desde 2018 como conselheiro, e por isso que eu valorizo a dedicação de vocês, não é? Ainda mais tu como um empresário, né, Pedro? E sabe como é que é a gestão, seja de um clube ou de uma empresa, que merece, nada é de graça, né, Pedro? É muito esforço, muito planejamento, lidar com o torcedor também não é fácil, né? À medida em que quer tanto ou mais resultado do que o próprio dirigente, não é? E por isso que o espaço aqui está sempre aberto. Inclusive comentei com a Lisete que nós poderíamos fazer um programa contigo e com a presidente do Rio Grandense, para a gente conversar um pouco mais sobre a gestão do futebol, né, por esses problemas que enfrentam os clubes do interior do Rio Grande do Sul, não é? E agradecer aí pela tua predisposição de conversar com a gente, certo? Antes de passar para o Carlos Flávio, eu queria dizer que vocês estão de parabéns no Internacional por estarem fazendo uma gestão séria há vários anos. Eu acho que isso é fundamental, assim como hoje a nossa presidente, a doutora Lurdinha também, lá no Rio Grandense, e que isso é fundamental, tratar o esporte, a entidade, o clube como uma empresa. E isso faz prosperar. E prosperando, só tem a ganhar e buscar aí, então, ir para a primeira divisão. E sabe que nós estamos aqui conversando e nós estamos acreditando que, com certeza, o Inter aí vai para a primeira divisão, e a gente vai ficar aqui na torcida. Mas vou passar aqui para o Carlos Flávio fazer a pergunta dele. Boa noite, presidente. Também agradecendo. Desculpa. Boa noite, presidente, e agradecendo a sua presença aqui. Hoje está uma noite extremamente diferenciada, né?
E o Rodrigo tem falado muito, nós somos colegas, e ele sempre faz uma valorização imensa de todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E como ele disse, não é um trabalho de agora, é um trabalho estratégico que pretende passar a relação entre as próprias gestões, justamente para permitir que haja um equilíbrio, haja condições, não apenas estruturais, que elas são também muito importantes, mas dar o máximo de condições de conforto, também de estabilidade emocional, para que os jogadores tenham o melhor desempenho em campo. E como o senhor vê a relação e a expectativa da torcida do Esporte Clube Internacional de Santa Maria, e qual é também a sua expectativa com este campeonato? A expectativa é muito alta, né? O torcedor, ele vem de anos eu posso dizer, anos de decepção, né? Na parte desportiva, né? Os presidentes que me antecederam, eles fizeram grandes trabalhos, né? Eles tiveram que sacrificar algumas vezes a parte do futebol para manter o clube aberto. Essa é a grande verdade, né? Herdando muitas dívidas, muitos problemas, né? Então, citando os presidentes mais recentes, como o presidente Melo, o presidente Marqueto, o presidente Jauri, todos eles tiveram problemas, muitos problemas, e fizeram gestões, né, que têm que ser saudadas. Né? Apesar de não ter o resultado de campo, eles se sacrificaram pelo clube para poder, a gente, nesse momento, ter um caminho, né, para pavimentar esse caminho, né, para o Internacional, um momento diferente agora, né, com menos problemas. Claro que temos problemas, né, todo clube do interior tem problema. Eu sempre digo que o presidente do clube do interior é um abnegado, ele é um maluco mesmo, porque é muito difícil, né, fazer futebol no interior, porque os recursos são escassos, né, é muito complicado a gente, hoje em dia, com tanto apelo do futebol europeu, dos grandes clubes do Brasil mesmo, né, que chamar o torcedor, e o torcedor dá valor, né, a comunidade dá valor para o esporte local, né. Então, esse trabalho dos presidentes, né, nos levaram o clube até agora a ter a conseguir sonhar, né, novamente, né. Então, a gente, apesar de ter problemas, a gente conseguiu fazer investimento no futebol, a gente conseguiu reaproximar as empresas. Eu sinto um clima diferente, uma atmosfera, um ambiente diferente para esse ano, a torcida voltando a acreditar, uma grande campanha de sócios, de conselheiros, que teve uma receptividade da torcida imensa, né? Então, recebo recados em redes sociais, no meu próprio celular, as pessoas me param na rua, né, dizendo que vão para o jogo domingo. Eu tenho expectativa de casa cheia, né? A expectativa esse ano é muito alta, né, por toda essa aura, por todo esse clima que se instalou, que é um clima de otimismo e um clima de resgate do clube, né, que começou lá atrás nas gestões passadas. Né? Então, eu espero que tudo isso se reflita dentro de campo, né, que a gente possa ter sucesso, né, mas o Internacional está vivo, forte, né, e a gente quer devolver, né, a nossa comunidade, a Santa Maria, o Internacional forte, vencedor, né, que Santa Maria merece. Presidente, fale um pouco da visita do nosso presidente da Federação Gaúcha de Futebol, né, que esteve aqui visitando as instalações do estádio Presidente Vargas. Aí. Conta um pouco para nós aí dos bastidores e da conversa, enfim. Isso faz parte do trabalho institucional que a gestão do clube tem feito, né, para uma aproximação, né, junto à Federação Gaúcha de Futebol. Né, tivemos alguns problemas passados, né, problemas de arbitragem, problemas no TJD, algumas situações, né, que deixaram algumas rusgas, né, entre o Internacional e a Federação. E nessa minha gestão a gente tem que equilibrar tudo isso, a gente tem que se aproximar da Federação, a gente tem que mostrar que o Internacional é um filiado de um clube que não tem nada contra a Federação, né, que é um clube que vai jogar, né, que quer os mesmos direitos, né, tem os mesmos direitos, os mesmos deveres de todos os outros, né, e liberar isso aí, botar a bola no centro de campo e começar uma vida nova. Né? Então, disso, eu fui pessoalmente a Porto Alegre 3 vezes, fiz visitas na federação, né, e o presidente Luciano Oxman, gentilmente, esteve em Santa Maria para devolver essa visita. Né, ele disse que acompanha nosso trabalho, né, mesmo de longe, e disse que tem um trabalho, elogiou muito o trabalho destacado, né, na parte estrutural, né, ficou sabendo dos avanços que tivemos, né, ele se espantou, digamos, com as contratações que fizemos, e palavras dele no telefone: Pedro, eu vou ir aí ver o que vocês estão fazendo, porque vai sair coisa boa aí. Né, então a gente conseguiu receber ele aí, né, foram 2 dias, né, o dia de ontem, ele chegou à tarde e foi embora hoje à tarde, então o dia de ontem e o dia de hoje, onde tivemos muito tempo para falar sobre o campeonato,
né, sobre a estrutura do futebol do interior, né, sobre projetos futuros do clube e da federação também, né, para as próximas competições. Então, uma visita muito saudável, né, que resgata, né, essa ligação do Internacional com a federação, né, parando qualquer aresta, né, e para a gente poder ter um campeonato tranquilo e justo. Presidente, valores de ingresso, o dia que é o nosso glorioso Colorado vai jogar, né, de 16 às 16 horas, não é? Fala um pouco dos valores dos ingressos, o valor de associados, para os nossos ouvintes aí que estão atentos aí, né? E também os locais onde pode adquirir, se é só lá no Internacional ou se tem algum outro local também para o pessoal adquirir seu ingresso. Perfeito. Eu vou passar o serviço de jogo, arquibancada no domingo, antecipado é R$20, tá? E na hora é 30 e meia entrada 15, tá? A meia entrada são idosos, estudantes e mulheres, tá? Todas as mulheres pagam meia entrada também, tá? O pavilhão B, antecipado é 30, na hora é 40 e a meia entrada é 20. E a cadeira é 40 antecipados, 50 na hora e meia entrada 25. Tá? Então, esses valores são valores tradicionais que costumam, né, que o Internacional costuma cobrar nos jogos, né, e com uma grande vantagem esse ano, que a gente tem um plano de sócios com valores bem baixos, né, valores bem populares, né, para a gente ter essa ajuda contínua, constante do torcedor, não só eventualmente em algum jogo, né. Então a gente tem plano de sócio da arquibancada por R$20 no mês. Olha só. O valor de um ingresso de um jogo, né, sendo que teremos de 2, 3, 4 partidas até por mês, né, nos nossos domínios. Então vale muito a pena, né? E o ingresso, a associação no pavilhão B é R$40 e na cadeira 50. E o torcedor que quer viver mais ativamente a vida do clube, quer participar das decisões, podendo votar, podendo ser votado, realmente, né, vivendo internamente o Internacional, pode ser conselheiro, né, adquirindo uma cadeira a R$70 por mês, né, 2 cadeiras 130 ou 4 cadeiras a R$200 por mês. Então, é muito importante. O nosso conselho estava, um tempo atrás, esvaziado, né? Então, essa renovação, areja o conselho, oxigena as ideias, né? E é muito importante, tá? Então, a gente faz esse apelo que o torcedor se associe, quem quiser viver mais intensamente o Inter, vire conselheiro, né? Quem não tiver essa condição nesse momento, que vá aos pontos de venda, né? Para adquirir seu ingresso para o domingo. A gente precisa acordar esse gigante adormecido, que a Baixada, né, que a Baixada leve o Internacional à vitória, né, porque o torcedor do Santa Maria é apaixonado, faz muita pressão e com certeza o adversário sofre aqui, né. Então os pontos de venda são na Secretaria do Clube, na loja Prática, também na JF Ferramentas, Walter Beltrame, de Camobi, né, e lotéricas Sorte a Sua, né, que tem 3 pontos, né? Eu posso estar passando o serviço depois. Um é na Teneves, outro na Presidente, né? E o outro ponto, agora não me lembro, mas tem nas redes sociais dos clubes todo o serviço, né? Então a gente procurou pulverizar, né, em várias regiões, né, os ingressos, né, das regiões da cidade, para que o torcedor não tenha que se deslocar muito e tenha o ingresso perto da sua casa também. Presidente, e quem quiser, assim, né, ir uniformizado, né, porque a gente sempre diz assim, vamos ser um pouco mais bairrista, né, sem camiseta de Grêmio, sem camiseta de Inter de Porto Alegre, pode adquirir a camiseta quanto e é lá no clube que adquire? Exatamente, a camiseta é R$100, a camiseta, eu sou suspeito para dizer, mas ficou muito linda a camiseta desse ano. Tem o traje vermelho, né, que é o traje tradicional, número 1, o traje branco e o traje preto, que é um sucesso. Aliás, o preto está lindíssimo. Até o pessoal do Grêmio se sente mais à vontade para usar o traje preto, né, para aquela coisa, não usar o vermelho, enfim, apesar de não ter nada a ver, né, é um sucesso, né, entre os gremistas, né, que torcem para o Internacional de Santa Maria. E tem muito boa saída também, muito boa venda. A R$100 na loja do clube,
né? E a gente também faz entrega disso, né? Através das nossas redes sociais tem os contatos, né, para poder solicitar a camiseta, e vai um carro do clube, né, até a sua residência entregar a camiseta, né, e fazer essa negociação. Então são iniciativas que a gente tem para aproximar cada vez mais o torcedor, né, do Internacional, né, para que ele possa realmente ser decisivo nessa construção que pode nos levar de volta à elite do futebol gaúcho. Baita trabalho, a gente que vai aproveitar aqui fazer um chamamento para quem está nos acompanhando, né? Que, gente, por favor, não vão com as camisetas do Inter de Porto Alegre e nem também com a camiseta do Grêmio, né? Vamos adquirir a nossa camiseta, como o presidente já falou, quem é rio-grandense usa preta, não precisa usar vermelha, enfim, tem uma opção para todo mundo e a gente tem que torcer pela nossa cidade, não importa de que time eu sou. Nesse momento, a importância é a nossa cidade. E eu quero te agradecer muito, presidente Pedro Della Páscoa, por ter participado aqui do Empreender com Sucesso. Sempre estamos à disposição aqui para, se quiserem nos mandar material ou mandar dias de jogos aqui, especificamente também para o empreender, que não faz parte do jornalismo, é mais na área do empreendedorismo, a gente fica à disposição também para divulgar aqui no nosso programa. Agradeço a todos, né? Muito obrigado pelo espaço para a gente poder fazer essa divulgação, né? E fazer esse chamamento para o torcedor, né? Como eu disse anteriormente, o trabalho foi árduo, foi intenso, né? E a gente conseguiu montar um time competitivo, né? Com um treinador experiente, né? Tendo essa evolução aí no gramado, que o gramado está um tapete, né? O pessoal que for ao estádio vai poder conferir, né? E tentando sempre melhorar o conforto do estádio para nossos torcedores, né? Então, eu espero que dê tudo certo, né? Futebol é jogo, é esporte, né? Mas o que eu posso prometer acesso eu não posso. O que eu posso prometer muita luta, né? Muita vontade, muita garra. O Internacional vai brigar muito lá em cima. Isso é o principal, presidente, a garra, a luta, a persistência e o foco que o senhor está tendo aí junto com todo o seu time, com toda a sua equipe. Quero lhe agradecer muito, então, e dizer que estamos sempre aqui de portas abertas também para acompanhar o Internacional e vamos ficar na torcida. E quando quiser aparecer por aqui, estamos à disposição. Uma boa noite para o senhor. Obrigado pelo convite. Com certeza, em alguma oportunidade, vou aparecer para a gente poder conversar mais de perto sobre o futebol, né, sobre o Internacional. Agradeço a todos e muito boa noite. Boa noite. Nós ouvimos, então, o presidente do Internacional, Pedro Della Páscoa, né, que falou um pouco da estreia do Internacional aí, que vai estar aí no domingo estreando, né? E, inclusive, eu quero agradecer aos meus parceiros também, meus patrocinadores aí que estão patrocinando aí o rio-grandense. Entre eles temos aí a distribuidora Santa Lúcia, a Mademax Pneus, a LC Pré-Moldados, vários que são clientes do Empreender, né, que estão patrocinando aí também o futebol. Então, quero agradecer a todos eles. Gente, nós vamos ao intervalo. Depois do intervalo, nós vamos ouvir uma entrevista que o Renato Oliveira, o nosso jornalista, o nosso farejador aqui, fez ontem, junto com o Luciano Roxman, o presidente, né, da federação, junto também com o presidente Pedro Della Páscoa. A Imembuí tem o humano da criatividade e o carisma que a audiência responde. Enquanto a tecnologia cria a inteligência artificial, a Imembuí pratica a habilidade humana da comunicação. A nossa história é a nossa raiz. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha, brita, pinhal? Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br.
Pampeiro. Visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o novo Virtus, o maior sedã da categoria. O novo Polo, o novo Volks da sua vida. E toda a linha de SUVs, como Taos, o novo SUVW. T-Cross, vencedora do maior comparativo da revista 4 Rodas, e Univos, o único SUV coupé do mercado. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen Santa Maria e região. Rua Serafim Valandro, 1183, ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Volkswagen. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Protege e a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. A sua parada em Santa Maria é na Estação Camobi Multistore, um complexo com mais de 2.000 metros quadrados de área construída e uma ampla variedade de produtos. Na Estação Camobi Multistore você encontra o setor casa com produtos para decoração, mesa posta, cristais, perfumaria e espaço Tramontina, com produtos que vão do preparo ao servir. O Pet Center completo para o seu melhor amigo, com ampla farmácia, clínica e atendimento veterinário com exclusividade DocG na cidade. Também o maquinário ideal para a sua atividade. Somos concessionária Elite Steel com assistência técnica especializada e teste das máquinas nas propriedades, além de trabalhar com os produtos Buffalo, Garden, Linus, Motomil e Tramontina. E o Garden Center, onde você encontra os produtos ideais para manutenção e cuidado do seu jardim e piscina, móveis e vasos para completar a decoração do seu espaço. Embarque e acompanhe essa viagem pelo nosso site e redes sociais. Estação Camobi Multistore. O trem parte diariamente da BR-287, número 6.203, na faixa nova de Camobi. Cirila, o esporte do lazer, sempre com Cirila. Seja uma tradicional cirilinha da casca da laranja ou um Guaraná Cirila, pioneiro no Brasil. Com seu drink favorito, tônica Cirila. E para qualquer hora, vá de soda diamantina, água gaseificada para um brinde com saúde. Com Cirila, porque Cirila é coisa nossa. Pensou tinta? Pintou com Tinks Tintas. Promoção Resicolor Cobre Bem Fosco com 14 litros por R$ 115. Resicolor Selador Acrílico 14 litros, R$ 70. Tinks, TINX, Tinks Tintas. Trabalha com tintas, esmaltes, vernizes e uma linha completa de complementos para pintura. E na Tinks, conheça a cor do ano 2023. O Instituto Pantone, que é uma das maiores autoridades do mundo quando o assunto é cor, elegeu a cor Viva Magenta, energia e intensidade no seu ambiente. Tinks, em Camobi, WhatsApp 98115-5195 e na Ângelo Bolson, WhatsApp 98465-1949. Para você, o que é importante? Para nós da AM Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo AM Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 553025-6140. Ambiente bem arrumado cria experiências incríveis
incríveis. Experimente, desde uma mesa posta simples até uma composição mais sofisticada, e transforme o espaço de suas refeições. Sim, isso e muito mais você encontra na Decora. Detalhes, conforto e bom gosto para sua casa. Decora espera você com afeto, carinho e toda a atenção. Na Rua Professor Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi. Compre pelo WhatsApp 33 11 7789. Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lianual 3026-4825 em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber 7195. Nas redes sociais Purifique Santa Maria. Tá na Imembuí? Tá na tua onda. Empreender com sucesso. Fale com a Lisete. 996 44 6476. 20h20, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, hoje recheado de assuntos novos, falando de futebol, falando de estreia, falando de Inter de Santa Maria, falando de Rio Grandense, ouvimos então o jornalista Darcy Filho, ouvimos Pedro de la Páscoa, presidente do Internacional de Santa Maria, né? Mas lembrando que nós estamos aqui para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria e Camobi, Brita Pinhal, 50 anos, Cis Limpa, Nossas Raízes, Saúde Protege, Patronato Shopping, Estação Camobi e Acucaria. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo com os nossos convidados de hoje, Rodrigo Silva Jardim, que é o nosso sociólogo, e aliás, ele que fez a pauta de hoje, eu quero agradecer muito a ele, porque realmente foi muito produtiva, assim como as demais pautas sempre são, né? Agradecer também ao Carlos Flávio Barbosa, que está conosco, mas nós vamos ouvir agora, então, uma entrevista do Renato Oliveira, o nosso farejador, né? O Renato, que a gente chama de farejador porque ele fareja a notícia. E ele pegou, então, conversou com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Roxman, e acompanhou também a visita junto ao estádio lá do Internacional, junto com o presidente Pedro de la Páscoa, e a gente vai ouvir, então. Estou aqui, ó, o pessoal está aqui dentro do gramado, o Luciano Roxman está olhando o gramado, né? Ele aqui vai ser o palco, então, da divisão de acesso, que começa domingo, às 16h30, ingressos à venda, hein? Até domingo, né? R$20, a geral. Estou falando do povão, né, André e Carlinhos? O povão, R$20. Depois do domingo, é R$30. O presidente está aqui, tranquilo, juntamente com o presidente do Conselho Deliberativo também, Alípio Oliveira, outros dirigentes, né? Eu vou falar mais uma vez aqui com o Luciano Roxman. Não sei como é que o Luciano pediu licença aqui para o Marcos Pedroso, está conversando com ele, também do lado do Pedro da Páscoa, só para voltar. Vamos lá. Aí, presidente, como é que o senhor viu, assim, está olhando o estádio aí? Já conhece no interior, né? Não me bota em saia justa para fazer comparação, tio. Quero muito saudar o trabalho da direção do Inter de Santa Maria, na valorização não só da competição, mas na valorização do clube como um todo, né? Trazendo para os atletas essas melhorias que eles têm me mostrado aqui, inclusive o trato do gramado, né? As instalações de vestiários, a academia. Eu acho que isso tudo também mostra a seriedade com que eles estão levando a conta dos atletas. Eu acho isso extremamente importante. Então,
saudar e aplaudir, e aquilo que eu te disse na chegada, né, é mais ainda forte a necessidade da comunidade de Santa Maria de abraçar aqui o Inter com o esforço que a direção tem feito para conseguir o acesso para a divisão principal ano que vem. Bom, eu vou pedir para o presidente Pedro da Páscoa que confirme, né, para o senhor aqui, através do microfone da Rádio Membuí. Vou lhe contar, a Rádio Membuí faz 81 anos, agora dia 13 de fevereiro. Há mais de 60 que acompanha o Inter e o Rio Grandense, os dois representantes de Santa Maria. Falou no carro ali, exatamente isso, sobre a rádio de vocês. Bom, Pedro da Páscoa, dá essa notícia aqui para o presidente da federação perante a Rádio Membuí e testemunha o Alípio Oliveira, que é o presidente do conselho, e os outros diretores. Refletores, quando é que vamos ter refletores aqui? Eu sei que o trabalho já está aí, o recurso já veio, como é que é? A obra está em andamento, Renato. E creio que ainda no primeiro turno a gente vai poder fazer jogos à noite aqui. A gente estava conversando antes com o presidente, tem que consagrar um horário aqui. E segunda à noite é um horário que eu tenho escutado muito, que o pessoal tem pedido muito, né? Então creio que... Noite significa 19 horas? Isso, 19 horas, 20 horas, né? Segunda-feira. Então creio que seja um horário que a gente vai experimentar. Né? E daí seria um horário propício para a inauguração dos refletores. Bom, presidente da Federação Gaúcha, como é que é a questão dos ingressos? É para o leigo aí. O clube que toma a medida ou tem uma decisão da federação do preço? Não, a única questão que a federação tem ingerência é na fixação no regulamento da competição do valor mínimo do ingresso, né? E a precificação, tudo com cada clube tem o seu método de chegar no preço, desde que, evidentemente, respeitando o valor mínimo previsto no regulamento. Qual é o valor mínimo? Olha, tia, se eu não tenho nada, é 10 ou 20 reais, agora não me recordo. Aqui a geral é 20 reais, até domingo vão para 30. Aí tu pergunta pro Pedro ali como é que ele chegou no preço. Eu acho que 30 reais para assistir o Inter de Santa Maria e todo o esforço que a direção tem feito, eu acho um preço para mais do que razoável para o torcedor poder vir com a sua família e também apoiar o presidente. Se acha que o preço está muito alto, associe-se ao clube. Tenho certeza que o clube deve ter planos de sócios que lhe dê um valor no custo médio menor do que esse. E aí eu acho que também dessa forma consegue auxiliar o clube. Rafael, né? Rafael? Não, um árbitro emergente, né? Que eles chamam no meio da arbitragem um árbitro promissor. Ele já vem fazendo o seu trabalho aí chamando a atenção dos membros da comissão de arbitragem já desde o ano passado. Apitou alguns jogos de campeonatos brasileiros aí das categorias de base. Apitou muito jogo da divisão de acesso, isso deu tarimba, e esse ano na divisão principal foi eleito aí com o voto dos jornalistas o melhor árbitro da competição. Acho que a região aqui é profícua na questão da arbitragem, e vamos torcer para que o Rafael se mantenha com boas atuações aí ao longo do ano, no ano que vem também, para poder galgar espaços cada vez maiores no meio da arbitragem também. Um abraço mais uma vez aí ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que falou conosco no aeroporto, e agora aqui no estádio Presidente Vargas, está aqui no gramado do estádio Presidente Vargas. Agora ele vai até se deslocando, vai lá para atrás da goleira de entrada do estádio Presidente Vargas, quer dizer, vai visitar a concentração, é uma ótima concentração do Inter, com todas as condições, e também a academia do clube, que fica aqui. O Inter tem uma academia, né? Está dentro ali daquele onde é que era, do ladinho da cancha. A cancha de boxe, mas do lado ali tem uma academia própria, o Inter agora. Então, ele está se deslocando para visitar aqui as dependências do estádio Presidente Vargas, e a Rádio Membuí, que esteve no aeroporto, agora acompanha aqui também ele. Estamos aqui com exclusividade fazendo esse trabalho. Tá ok? Ouvimos então a entrevista com o nosso farejador, né, Renato Oliveira, falando aí também, né, com o Luciano Roxman, o presidente aí da Federação Gaúcha de Futebol, Pedro Della Páscoa, acompanhando aí então a caminhada, verificando o campo, né, e vendo tudo que precisava ser visto, porque a estreia, aliás, é domingo, né, e a gente já quer deixar aqui o convite para você também, que no domingo você se desloque, vá ao jogo, independente
independente do seu time, seja bairrista, né? Aquela coisa assim, ó, é a nossa cidade, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas a gente, antes de encerrar, eu queria perguntar para o Rodrigo e também para o Carlos Flávio, eles que são aí internacional, né? O que acharam do programa de hoje, como é que foi, né? Qual é a expectativa para domingo, né? Vamos ter uma vitória aí, fazer um convite também para ir para a torcida, para ir ao presidente Vargas, né? Porque eu acho que é importante, porque a gente sabe, né? Quem acompanha o futebol, a gente sabe que a torcida faz muita coisa, porque ela leva o time para frente, né? É verdade. A torcida é um elemento fundamental dentro do esporte, ainda mais no futebol, né? Mas, assim, o Internacional ele está bem preparado, ele tem uma estrutura, como o próprio presidente falou, bastante, vamos dizer assim, qualificada, não é? E o jogo vai ser domingo, né, às 16h30, contra o Guarani de Venâncio Aires, né? Um adversário duríssimo nessa segunda divisão, né? Eu acho que o Guarani de Venâncio e o Pelotas e o Grêmio Bagé são os clubes assim que complicam muito aqui na Baixada, né? Mas eu acredito nos jogadores, na proposta do clube, não é? E que nós possamos ter uma boa jornada no domingo, né? E iniciar com uma vitória, que é muito importante, né? Carlos Flávio. Eu gostaria de desejar, então, sucesso ao Esporte Clube Internacional, que realmente as pessoas compareçam ao estádio, participem, estimulem, valorizem. Se quiser, aquela história assim, ó, se você está descontente com alguma coisa dentro do desempenho dos jogadores, deixa terminar a partida. Mas enquanto você estiver lá, seja essa força vibrante, seja o calor, seja a vitalidade, porque os jogadores, naturalmente, em campo, irão conseguir transformar essa energia em resultado positivo. Uma questão interessante da história do Esporte Clube Internacional de Santa Maria é que ele foi fundado por alemães, né? Uma das questões era que as cores seriam preto, amarelo e vermelho, né? Por conta da bandeira da Alemanha, né? E por isso nós temos 3 fardamentos. O oficial, que é o vermelho, com 2 listas brancas no lado esquerdo, né? No lado direito do peito. O segundo fardamento, que eu acho que é o mais bonito, que é o branco, né? Mas o fardamento preto, que faz alusão aos fundadores do clube, que eram alemães, né? E por conta de um problema lá no Estado Novo, onde toda a influência alemã e italiana ela tinha que ser retirada do esporte, né? Por exemplo, por que falam do Palestra Itália? Porque o Palestra Itália, em um momento, foi o que é hoje o Palmeiras, não é? Como também era o Cruzeiro de Minas, né? Mas eu vou fazer um convite aqui para os gremistas, né? Que adquiram a camisa preta, que é lindíssima, né? E que compareçam ao estádio, torçam pelo nosso glorioso Inter de Santa Maria, né? E que nós possamos partilhar desse espaço, os gremistas, os colorados, não é? Confraternizando, torcendo por um time do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, porque acabamos de ver notícias lamentáveis, um óbito de um torcedor que foi alvejado por um rojão, não é? Então, assim, nós temos que lutar por um ambiente saudável, com a presença de crianças, de mulheres. Existem muitas mulheres que vão assistir os jogos, principalmente ali nas sociais, no pavilhão B, não é? Que nós possamos nos reunir, assistir um futebol, não é? Uma atividade prazerosa. Rodrigo, com certeza o interior vai ser o resgate daquele futebol romântico, né? Se a capital ela fica muito mais voltada a um futebol comercial, esse futebol de entrega, de dedicação e comprometimento deve ser o interior. E tem tudo a ver com nossas raízes, né? Porque é o time raiz, ou seja, o rapaz que trabalhava no açougue, né, numa empresa de beneficiamento de carnes, chegou de bicicleta com a camisa do Internacional, foi renovar sua carteira, não é? Hoje eu fui para lá às 5 horas da tarde renovar a minha, como conselheiro que sou. Então isso é o futebol, gente. Isso é o amor pelo esporte, é a história de uma cidade, né? O Internacional de Santa Maria tem quase 100 anos
Então não começou ontem. O Internacional de Santa Maria, para vocês terem uma ideia, ele teve um lateral esquerdo que jogou na seleção brasileira de 1958. Oreco foi simplesmente reserva do maior lateral esquerdo de todos os tempos do futebol, o grande Nilton Santos, o mago. A enciclopédia, não é? Então, assim, ó, nós temos um jogador que jogou no rolo compressor e que foi simplesmente reserva na Copa de 58, quando fomos a primeira vez campeão do mundo na Suécia, né, com a final com a Suécia, ganhamos de 5-2, onde nós tínhamos um rapazinho chamado Edson Arantes do Nascimento, simplesmente com 17 anos, destruindo nos jogos. Não é? Vejam que coisa bonita que é Santa Maria, que é o esporte, o que representa o esporte, não é? Para a cidade, para o Brasil. Não é? Então eu renovo esse pedido para que os gremistas compareçam à Baixada. Né? Comprem a camisa preta, R$100, né? Ajuda o clube, né? De repente daqui um pouco nós estaremos vendo o Inter de Santa Maria jogando uma Copa do Brasil. Já pensou? Inter de Santa Maria e Corinthians, já pensou? Que coisa. Perfeito. Olha, uma coisa que eu não sabia, né, que essa origem alemã, porque eu sou alemoa, né, mas eu sou de Venâncio Aires, né, e quem vem jogar aqui é o Guarani de Venâncio, mas mesmo assim, gente... Não, mas tem que torcer pro Inter agora. Quero deixar bem claro que eu vou torcer pro Inter, porque eu moro há 41 anos em Santa Maria e me considero santamariense, né, mas só para fazer o registro, né, então fica aí a dica, eu me sinto uma santamariense e vou estar torcendo aí pro Internacional. Gente, nós queremos agradecer ao Carlos Flávio, agradecer também ao Rodrigo Silva Jardim, né? Nós vamos encerrar essa live, né? E depois do intervalo, a gente volta com as últimas notícias dessa noite, para depois, então, nós entrarmos com a questão da pré-jornada, né, Thalisson? Que hoje tem Grêmio e... Olha... Grêmio e ABC, não é? Isso, Grêmio e ABC. Então, fique ligadinho aqui, a gente vai encerrar essa live, mas eu gostaria de pedir para vocês que hoje, mais do que nunca, vocês compartilhassem, né? Porque estamos falando também de algo muito importante para a nossa cidade. A gente fala aqui de muitos temas de empreendedorismo, de inovação, de raiz, e esse é um tema de raiz, né? Então, compartilhe para que as pessoas realmente vão lá ao estádio, participem e que a gente possa ajudar o Internacional subir e assim também fazer o mesmo quando o rio-grandense também voltar a jogar. A gente está sempre na torcida pelos dois, afinal, somos santamarienses, né? Eu mesmo que seja apenas de coração, mas torço pelos dois. Então, depois do intervalo, a gente volta então com as últimas notícias direto da redação. Imembuí é a evolução da travessia do AM ao FM.